Boa noite a todos. Quero cumprimentar as senhoras e senhores e declaro aberta a sessão solene comemorativa dos 210 anos da fundação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero passar a palavra ao secretário-geral para fazer a composição da mesa. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, meus prezados acadêmicos, nossos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossos convidados, senhoras e senhores. Eu queria chamar para compor a mesa o acadêmico professor Pietro Novellino, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina. Gostaria de chamar o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerrer. Gostaria de chamar a senhora vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Lopes Nascimento. Gostaria de chamar o senhor diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Medronho. Gostaria de chamar o senhor decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Faciuti. Gostaria de chamar o senhor presidente da comissão organizadora da Semana Comemorativa dos 210 anos da Fundação da Faculdade de Medicina da UFRJ, professor Alexandre Pinto Cardoso. Gostaria de chamar a senhora presidente da Fiocruz, professora Nízia Trindade Lima. Gostaria de chamar o senhor presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, professor Hilton Koch. Cadê o Ricardo? Todo mundo, está composta a mesa. Solicito a todos ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos de
no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cumprimentando as autoridades, eu as faço em nome do nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Roberto Leia, que representa aqui a universidade como um todo, e do nosso diretor da Faculdade de Medicina, professor Roberto Medronho. Considere-se todos saudados aqui, assim como não somente os acadêmicos, mas todos os professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Medicina, minhas senhoras e meus senhores. Quero dizer que essa é uma noite muito especial para esta casa, por vários aspectos, mas o maior deles é a presença da Faculdade de Medicina da UFRJ nesta noite, celebrando aqui, neste auditório, nesta casa de 190 anos, a Faculdade de Medicina celebrando 210 anos. Conforme conversávamos na sala antes, a disputa se é a Bahia ou se é o Rio de Janeiro. Se eu falar para o professor Novis, ele vai dizer, como baiano apaixonado, que é da Bahia. Mas chegamos à conclusão que o navio fez um stopover, uma paradinha na Bahia, e logo ficou encantado pela Bahia, evidente que até hoje seduz a todos nós. Mas quem, na realidade, começou a funcionar como formadores de médicos, nesta época, foi a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, a história não vamos falar, porque sei que outros oradores aqui vão fazer menção, apesar de eu ter um pequeno resumo aqui dessa longa história, dessa longa caminhada da Faculdade de Medicina, nesses 210 anos, fazendo coisas da maior importância, como é formar médicos para tratar da saúde do povo brasileiro. A arte do magistério é uma das mais nobres da humanidade. A sociedade, desde que ela se organiza, ela passa a necessitar daqueles que a ensinem como continuar a marcha da sociedade, a construção da sociedade. A Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro vem fazendo isso há 210 anos. Aqui na pessoa do magnífico reitor, professor Roberto Leia, e do diretor, professor Roberto Medronho, imagino a emoção de 210 anos, né? Nos sentimos com os 210 anos. E isto é uma vantagem enorme. Tinha um acadêmico aqui nesta casa, que foi presidente da academia, professor Neves Manta. Ele costumava
nós saímos muito juntos, ele costumava sempre dizer que ele tinha uma vantagem enorme sobre mim. Evidente, ele, se fosse vivo, hoje teria uns 120 anos, mais ou menos. Eu ainda não cheguei lá. Mas ele dizia assim, me chamava de menino, eu tenho uma vantagem muito grande sobre você. Eu já tive sua idade, você não sabe se vai ter a minha. Uma instituição de 210 anos não tem ninguém para competir com ela, não é? É uma vantagem já enorme os 210 anos. Num mundo em que cada vez a população envelhece mais, todos envelhecem mais, mas a velhice é um presente, ela não é um castigo, né? E nós precisamos apenas dessa idade. Aliás, os americanos chamam muito bem, já não classifico mais de velhice, de alguma coisa assim nesse sentido. Chama-se ageless, sem idade. Então, eu, por exemplo, já estou no ageless. Depois dos 70, aqui a bancada acadêmica, a grande maioria, já somos ageless. E isso é um privilégio, né? Porque a outra opção é muito pior. Então, é melhor estar aqui celebrando, né? O ageless, 210 anos, num país jovem como o Brasil, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa para ser celebrada. Daí, esta casa se sentir tão honrada de receber a Faculdade de Medicina aqui, a mais antiga instituição. Vamos colocar a Bahia um pouquinho junto, né? O professor Sérgio Novis ali não ficar zangado comigo, né? Ela já vai querer falar depois, o Sérgio. Verdade, né? Vai. Bom, se um baiano disse isso, está resolvido. Acabou o nosso problema, reitor. Acabou o nosso problema. Acabou. Agora está decretado aqui pelo professor Sérgio Novis, 4 anos antes. Eu estudando isso aqui, verificando nos alfarrábios aonde é que estava mais antiga, está resolvida. Bom, então eu quero dizer que a festa é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro essa noite. E, por isto, eu dou as boas-vindas, os parabéns e dizer a honra desta casa de receber esta faculdade, esta universidade aqui, agradecer a todos e passar a palavra agora aos donos da festa. E o primeiro que eu convido a fazer uso da palavra, o professor Roberto Medronho, digníssimo diretor e um amigo de um encontro de às 5, 6 horas em Portugal, que nasceu uma amizade de longa data, né? Meu querido diretor, a palavra é sua. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerer. Cumprimentando-os, cumprimenta todas as digníssimas autoridades que compõem essa mesa. Senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores da Igreja Congregação da Faculdade de Medicina da UFRJ. Senhoras e senhores presentes, boa noite. Lisboa, 29 de novembro de 1807. A esquadra portuguesa, com a família real, zarpou apressadamente rumo ao Brasil, escoltada pela Marinha Real Britânica, e transportando toda a prata das igrejas, mais de 6.000 volumes da Real Biblioteca, além de ouro, diamantes e tudo mais de valor. No dia seguinte, a cidade foi ocupada pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Foi uma estratégia espetacular,
que deixou a população lisboeta atônita e as tropas invasores diante de uma situação inusitada. Afinal, não havia um rei para ser preso ou quiçá degolado, nem tesouro a ser saqueado. Em suas memórias, Napoleão Bonaparte escreveu: "Foi o único que me enganou", referindo-se a Dom João VI. Em 22 de fevereiro de 1808, a esquadra aporta em Salvador. Em 7 de março do mesmo ano, no começo da tarde de um dia ensolarado, a esquadra de Dom João adentrou a Baía de Guanabara. O desembarque da família real ocorreria no dia seguinte. Entre as várias medidas adotadas por Dom João VI em sua estada no Brasil, em 5 de novembro de 1808, por carta régia, foi criada a Escola Anatômica Cirúrgica do Rio de Janeiro, cuja sede ficava no Hospital Real Militar e Ultramar, o antigo Colégio dos Jesuítas, no Morro do Castelo. Destaca-se que, naquela época, a filosofia portuguesa considerava a criação do ensino superior na colônia uma ameaça aos interesses da corte. Muitos historiadores afirmam que, embora o Brasil, excelentíssimo presidente, fora descoberto em 1500, somente em 1808 ele começou efetivamente a se desenhar como uma nação. Em 1º de abril de 1813, com a reforma curricular da época, a escola passou a ser denominada Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. Entretanto, somente em 29 de setembro de 1826, por decreto-lei de Dom Pedro I, foi autorizada a emissão de diplomas e certificados para os médicos que faziam o curso no Brasil. Não posso deixar de registrar que, em 30 de junho de 1829, nosso imperador Dom Pedro I criou a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Segundo o Dicionário Histórico Biográfico da Casa das Ciências da Saúde no Brasil, da Casa de Oswaldo Cruz, da nossa querida Fiocruz, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro foi organizada com o fim de reunir médicos para debater assuntos específicos para a saúde e doenças humanas, e também para definir o papel desse grupo frente a questões de saúde pública e do exercício da medicina. O objetivo principal, que norteou sua criação, foi o de viabilizar o crescimento das diversas áreas da medicina e ampliar a participação desses profissionais junto ao governo imperial em questões referentes à higiene e políticas de saúde. Em 1835, a sociedade passou a ser denominada de Academia Imperial de Medicina, e com o advento da Proclamação de República, em 1899, passou a ser a nossa gloriosa Academia Nacional de Medicina. Os docentes da hoje denominada Faculdade de Medicina tiveram um papel decisivo na criação dessa insigne instituição, que é a mais antiga e única entidade cultural e científica a reunir-se regularmente e ininterruptamente por tanto tempo, segundo descrito no próprio sítio da academia. Em 3 de outubro de 1832, foi sancionada a lei que transformava as academias médicos cirúrgicas do Rio de Janeiro e Salvador em faculdades de medicina. Dom Pedro I passa as mãos do diretor da Faculdade de Medicina, doutor Vicente Navarro de Andrade, o barão de Inhomirim, o decreto-lei que autorizava as escolas brasileiras a diplomar cirurgiões e médicos, sem a necessidade de a diplomação ser autorizada por Coimbra, que até então teríamos que ser autorizado pela Universidade de Coimbra. Este ato foi imortalizado na belíssima tela de Araújo Porto Alegre, que hoje encontra-se na sala de reuniões do gabinete da Faculdade de Medicina. Em 1856, a Faculdade de Medicina foi transferida para o prédio do recolhimento das órfãs, na Rua Santa Luzia, ao lado da Santa Casa de Misericórdia. Durante mais de 100 anos, os docentes da Faculdade de Medicina atenderam e ensinaram nas dependências da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Em 12 de outubro de 1918, inaugurou-se a sede da própria Faculdade de Medicina, na Praia Vermelha. Inicialmente um prédio de 2 andares,
o qual mais tarde foi acrescido um outro andar. Um prédio lindo, que a despeito de não ter conhecido o seu interior, é como se eu lá estivesse, estudado, tal a riqueza de detalhes transmitidos pelos médicos e docentes que nele estudaram. Neste prédio, passaram grandes nomes da medicina brasileira, como exemplificado por esse slide, que retrata o Conselho Técnico Científico da Faculdade de Medicina em 1933. Da esquerda para a direita, sentados, Clementino Fraga, pai; Fernando Magalhães, Miguel Couto, Carlos Chagas, em pé. Da esquerda para a direita, Francisco Lafayette Rodrigues Pereira, Eduardo Rabelo, Martinho Guimarães, então secretário da faculdade, e Raul Leitão da Cunha. Em 1937, a criação da Universidade do Brasil, nós passamos a ser denominados de Faculdade Nacional de Medicina. Desafortunadamente, o prédio da Praia Vermelha foi demolido em 1975. E até hoje não surgiu nenhuma edificação no local. Este fato entristece até hoje todos os seus ex-alunos que frequentaram aquele majestoso prédio de forma tão intensa que ele contamina todas as gerações que dele não puderam desfrutar. Em 1973, a faculdade foi transferida para a Ilha do Fundão, nossa localização até os dias atuais. Em 1º de março de 1978, foi inaugurado o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, HUCFF. Após longos anos de construção, foram transferidas para o HUCFF a maioria das disciplinas clínicas e cirúrgicas da faculdade. Notem que nossa primeira sede, no Morro do Castelo, foi destruída em 1922, junto à demolição deste. A Santa Casa de Misericórdia passa atualmente por grandes dificuldades, necessitando de adequado financiamento para exercer na plenitude sua nobre missão. E eu digo aqui que só não fechou graças a valorosos colegas médicos que lá continuam atendendo, como, por exemplo, o nosso acadêmico professor emérito Sérgio Novis. Mais recentemente, em uma sombria manhã de domingo, precisamente no dia 19 de dezembro de 2010, a ala sul do HUCFF foi implodida, mostrando de forma crua que nos tempos atuais tudo que é sólido desmancha-se no ar. Fui testemunha ocular desse lúgubre episódio que marcou indelevelmente minha retina. A despeito de todos esses percalços, nossa faculdade mantém-se inabalável em sua missão de formar cidadãos competentes, éticos e compromissados com a saúde de nossa população, especialmente a mais carente. Gerar e difundir conhecimento que contribua para o avanço tecnológico e científico de nosso país e realizar atividades extensionistas relevantes para a nossa sociedade. Enganam-se aqueles que julgam que esses eventos nos enfraqueceram. Ao contrário, continuamos mais vivos e vibrantes do que nunca. Tenho a certeza que nada nos impedirá de cumprir nossa nobre missão de educar, pesquisar e curar ou acolher aquele que sofre. A Faculdade de Medicina, que nos seus 200 anos foi agraciada com um belo selo pelos Correios, ela foi a alma mater de inúmeras unidades de excelência do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. De seu ventre, direta ou indiretamente, nasceram a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Odontologia, o Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, o Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, o Instituto de Ciências Biomédicas, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, o NUTES, o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, IESC, e o Instituto de Bioquímica Médica. Destaca-se também, de acordo com o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 53 do nosso Estatuto da UFRJ,
que diz: integram no plano pedagógico a estrutura departamental da Faculdade de Medicina os seguintes órgãos suplementares do Centro de Ciências da Saúde: o Instituto de Ginecologia, o Instituto de Neurologia de Olinda Couto, o Instituto de Psiquiatria IPUB, o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira e PPMG, o Instituto de Doença do Tórax, o Instituto de Coração Edson Saad. Essas duas últimas unidades compartilham o mesmo prédio do HU. Além disso, nossos alunos e docentes atuam na Maternidade Escola e no Hospital Escola São Francisco de Assis, UESFA. Atualmente, a Faculdade de Medicina possui 4 cursos de graduação: Medicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reafirmando a tradição de constituir-se a alma mater de futuras faculdades da área de saúde da UFRJ. Nosso corpo docente é composto por 403 docentes efetivos e 51 substitutos. Nosso corpo discente de graduação por 1.200 alunos de medicina e 940 alunos de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Nosso corpo técnico administrativo é composto por 86 valorosos servidores. Oferecemos 9 cursos de pós-graduação estrito sensu, sendo de cardiologia em parceria com o Instituto do Coração e o de saúde coletiva em parceria com o IESC. Atualmente possuímos cerca de 500 alunos de mestrado e doutorado. Nossos docentes também atuam no mestrado em saúde materno-infantil do PPMG, no mestrado profissional em saúde perinatal da Maternidade Escola, na residência médica e na residência multiprofissional da UFRJ. Recentemente, realizamos uma reforma curricular no curso de medicina para adequá-lo às diretrizes curriculares nacionais do MEC, que propugna em seu artigo 3º que o graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Esse primado coaduna-se perfeitamente com a visão da Faculdade de Medicina da UFRJ, que é contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária mediante a construção de conhecimentos e a formação de caráter interdisciplinar de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, comprometidos com a saúde da população brasileira em um sistema universal, integral e equânime, assim como com a nossa missão, que é formar profissionais com conhecimentos técnicos científicos sólidos e atualizados, atitude ética e humanística e concepção abrangente dos determinantes e condicionantes da saúde na sociedade, comprometidos com a saúde dos indivíduos, das famílias e da coletividade, em todos os níveis de atenção, para atuar no cuidado, na pesquisa, na administração em saúde, em prol da qualidade de vida e realizar atividades de pesquisa e de extensão que contribuam para o avanço do conhecimento e que respondam às demandas dos indivíduos, da sociedade e do Sistema Único de Saúde, provendo evidências ao processo de tomada de decisão no âmbito das políticas públicas. É com grande júbilo, senhor presidente, que comemoramos nossos 210 anos e agradecemos profundamente a nossa querida e gloriosa Academia Nacional de Medicina por esta memorável cerimônia. Talvez muitos dos colegas aqui presentes não tenham ideia do simbolismo que esta noite representa para todos nós, docentes, discentes e técnicos administrativos da faculdade. A honra de estarmos aqui nesse templo da ciência, do saber e da cultura. Com muito orgulho, afirmo que nossa faculdade está absolutamente preparada para os desafios da medicina do futuro, com inexorável compromisso de promover a saúde da população. Finalmente, assolado por fortes emoções, busco refúgio
em dois grandes próceres da medicina desse país, e ilustríssimos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. Professor Carlos Chagas Filho, que cunhou a célebre frase: na universidade se ensina porque se pesquisa. E professor que eu tive a honra de conviver, professor Clementino Fraga Filho, que sintetizou de forma esplendorosa o espírito do nosso corpo social quando disse: a vida de uma instituição depende de muitas vidas que a ela se dedicam. Muito obrigado. Agradeço aos colegas. Quero convidar a passar aqui à mesa o Dr. Jorge Luiz do Amaral, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Vamos passar agora a palavra ao acadêmico Antônio Egídio Nardi, primeiro vice-presidente desta casa. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerer, excelentíssimo senhor acadêmico, ex-presidente Pietro Novellino, excelentíssima senhora vice-reitora da UFRJ, professora Denise Fernandes Lopes Nascimento, excelentíssimo senhor decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti, excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Medronho, excelentíssimo senhor professor Alexandre Pinto Cardoso, presidente da comissão organizadora da Semana Comemorativa dos 210 anos de fundação da Faculdade de Medicina da UFRJ, excelentíssima senhora presidente da Fiocruz, professora Anísia Trindade Lima, excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e professor titular da UFRJ, professor Hilton Cor, excelentíssimos secretários da Academia Nacional de Medicina, secretário-geral acadêmico José Galvão Alves, primeiro secretário acadêmico Ricardo Cruz, segundo secretário acadêmico Walter Zin, excelentíssimos senhoras e senhores, membros, professores da Igreja Congregação da Faculdade de Medicina da UFRJ, excelentíssimas senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente ao presidente da Academia Nacional de Medicina o honroso convite para falar neste evento em nome da academia. Como acadêmico e como professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, sinto-me duplamente feliz. Muito obrigado, presidente. É com grande emoção que compartilho com vocês este momento de celebração. 210 anos da Faculdade de Medicina da UFRJ.
na Academia Nacional de Medicina, que, com seus 189 anos, marcam em nosso país duas instituições centenárias e fundamentais para a formação do médico e para a qualidade da medicina do Brasil. Muitos acadêmicos realizaram a graduação, a pós-graduação, e inúmeros acadêmicos lecionaram ou lecionam na Faculdade de Medicina da UFRJ. A integração da Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Academia Nacional de Medicina, sempre foi de total simbiose, parceria e trocas científicas e humanísticas. Após alguma reflexão, decidi utilizar este momento para falar de pessoas que admiro e que marcam a história destas duas instituições. Quero iniciar com uma breve homenagem a dois personagens da história do Brasil e responsáveis pela fundação das duas instituições. Primeiro, Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ele assumiu a regência quando sua mãe, a rainha Dona Maria, foi declarada mentalmente incapaz. Teve de lidar com constante ingerência nos assuntos do reino de nações mais poderosas. Sagazmente, mudou a sede do reino quando as tropas napoleônicas estavam prestes a invadir Portugal. Esta mudança foi arrojada e corajosa, demonstrando um grande tino estrategista. Dom João VI foi um grande estrategista. Ao longo de sua permanência no Brasil, Dom João VI criou um grande número de instituições e serviços públicos e fomentou a economia, a cultura, as artes e outras áreas da vida nacional. Estruturou a administração pública, autorizou a instalação da imprensa e de manufaturas, introduziu novas culturas agrícolas, proibiu a Inquisição, melhorou estradas, criou diversas escolas e academias públicas e incentivou a fundação de sociedades científicas e culturais, entre elas o Banco do Brasil, o Jardim Botânico e a nossa estimada Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. A fundação da Faculdade de Medicina foi estruturada pelo médico pernambucano Correia Picanso, através da Carta Régia de 5 de novembro, ontem, de 1808, emitida pelo então príncipe regente Dom João, pouco após a transferência da corte para o Brasil. Dom João VI deixou uma marca duradoura que sedimentou a autonomia nacional, sendo considerado por muitos o verdadeiro mentor do moderno Estado brasileiro. Outro importante personagem de nossa história que merece ser exaltado hoje é o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Tanto no plano político como na administração pública, apresentou uma qualidade rara. Cercava-se de pessoas cultas, influentes e sabia ouvir conselhos. Dom Pedro criou em 1829 a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro para orientá-lo em todos os assuntos nesta área. Esta sociedade é hoje a Academia Nacional de Medicina, uma instituição médica centenária estruturada pelo Dr. Joaquim Cândido Soares de Meireles, sob o nome de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, com a missão de assessorar o imperador em assuntos de saúde pública e ensino médico. Um ano mais tarde, por decreto do imperador Dom Pedro I, passou a se chamar Academia Imperial de Medicina. Em 1889, com o advento da República, passou a se chamar Academia Nacional de Medicina. Ao longo de sua história, 674 ilustres professores e médicos tiveram o privilégio de ingressar nesta casa.
A academia tem se mantido fiel desde então às suas tradições e está sempre presente em momentos de importância científica, assistencial e política há quase 2 séculos. Quase todos os acadêmicos de nossa academia passaram em algum momento de sua vida de estudante ou profissional pela UFRJ. Como não terei tempo hábil de citar todos, farei uma homenagem aos acadêmicos eméritos e titulares atuais que são ou foram professores da Faculdade de Medicina da UFRJ, ou que atuam ou atuaram de maneira próxima a ela em institutos e instituições da UFRJ. Apresentarei por ordem de entrada na academia. Baseei-me nos dados do site da academia, no arquivo da academia e no currículo Lattes dos acadêmicos. Mas ressalto que todas as falhas, deslizes e esquecimentos são de minha inteira responsabilidade. Começo pelo nosso decano, o acadêmico emérito Deolindo de Souza Gomes Couto, cirurgião. Foi professor da Faculdade de Medicina de 1955 até 2000. Ingressou na Academia Nacional de Medicina em 1974, sendo recebido pelo acadêmico Edgar Magalhães Gomes. O acadêmico José Rodrigues Coura, especialista em medicina tropical, é professor da Faculdade de Medicina desde 1960 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1978, sendo recebido pelo acadêmico Clementino Fraga Filho. O acadêmico Carlos Américo Paiva Gonçalves Filho, oftalmologista, foi professor da Faculdade de Medicina de 1968 a 1982. Ingressou na academia em 1979, sendo recebido pelo acadêmico Silvio Fraga. O acadêmico emérito Antônio Paz de Carvalho, especialista em biofísica da circulação, é professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho desde 1961 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1981, sendo recebido pelo acadêmico Carlos Chagas Filho. O acadêmico e ex-presidente Pietro Novellino, cirurgião, foi professor da Faculdade de Medicina da UFRJ de 1957 a 1961. Ingressou na academia em 1982, sendo recebido pelo acadêmico Deolindo de Souza Gomes Couto. A acadêmica emérita Léa Ferreira Camilo Coura, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, foi professora da Faculdade de Medicina de 1974 a 1990. Ingressou na academia em 1985, sendo recebida pelo acadêmico Deolindo Souza Gomes Couto. O acadêmico emérito Eustáquio Portela Nunes Filho, psiquiatra, é professor da Faculdade de Medicina desde 1955 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1985, sendo recebido pelo acadêmico Deolindo Augusto de Gomes Couto. Agora, uma homenagem especial ao acadêmico emérito Carlos Antônio Barbosa Montenegro. A imortalidade dos acadêmicos é assegurada por sua memória ser sempre reverenciada. O acadêmico Montenegro faleceu recentemente, enquanto eu já preparava esta apresentação. Assim, reverencio todos os acadêmicos que estão na imortalidade através da memória do ilustre e prezado acadêmico Montenegro, ginecologista e obstetra. Ele foi professor da Faculdade de Medicina de 1969 a 2003. Ingressou na Academia Nacional de Medicina em 1985, sendo recebido pelo acadêmico Jorge Fonte de Rezende.
O acadêmico emérito Ivon Toledo Rodrigues, pediatra, foi professor da Faculdade de Medicina de 1995 a 2005. Ingressou na academia em 1985, sendo recebido pelo acadêmico Pedro Monteiro Sampaio. O acadêmico emérito Sérgio Pereira Novis, neurologista, é professor da Faculdade de Medicina desde 1976 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1987, sendo recebido pelo acadêmico Deolindo Augusto de Nunes Couto. O acadêmico Carlos Giesta, ortopedista, foi professor da Faculdade de Medicina de 1979 a 1987. Ingressou na academia em 1988, sendo recebido pelo acadêmico José Albano Carvalho da Nova Monteiro. O acadêmico Adolfo Roires, psiquiatra, é professor da Faculdade de Medicina desde 1955 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1989, sendo recebido pelo acadêmico José Leme Lopes. O acadêmico Roberto Soares de Moura, farmacologista, foi professor do Instituto de Ciências Biomédicas de 1966 a 1986. Ingressou na academia em 1989, sendo recebido pelo acadêmico Carlos Chagas Filho. O acadêmico Glaciomar Machado, gastroenterologista, foi professor da Faculdade de Medicina de 1967 a 2000. Ingressou na academia em 1993, sendo recebido pelo acadêmico Clementino Fraga Filho. O acadêmico Orlando Marques Vieira, cirurgião, é professor da Faculdade de Medicina desde 1957 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1995, sendo recebido pelo acadêmico José Hilário de Oliveira e Silva. A acadêmica Thalita Romero Franco, cirurgiã plástica, é professora da Faculdade de Medicina desde 1973 e hoje é professora emérita da UFRJ. Ingressou na academia em 1997, sendo recebida pelo acadêmico Gerson Cota Pereira. O acadêmico e ex-presidente Marcos Moraes, cirurgião oncológico, é doutor honoris causa da UFRJ desde 2012. Ingressou na academia em 1997, sendo recebido pelo acadêmico Pedro Monteiro Sampaio. O acadêmico Cláudio Buarque Benchimol, cardiologista, professor da Faculdade de Medicina desde 1990, ingressou na academia em 1997, sendo recebido pelo acadêmico Edson Abdala Saad. O acadêmico Marcos Túlio Bassu Haddad é gastroenterologista e é professor da Faculdade de Medicina desde 1971. Ingressou na Academia Nacional em 1997, sendo recebido pelo acadêmico Adolfo Roires. O acadêmico Marcelo André Barzinski, especialista em imunologia e parasitologia, é professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho desde 1974 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 1999, sendo recebido pelo acadêmico Carlos Chagas Filho. O acadêmico Aderbal Sabrá, especialista em alergia alimentar, foi professor da Faculdade de Medicina de 1970 a 2006. Ingressou na academia em 1999, sendo recebido pelo acadêmico Ivon Toledo Rodrigues. O acadêmico Paulo Couto, ortopedista, é professor da Faculdade de Medicina desde 1978. Ingressou na academia em 1999, sendo recebido pelo acadêmico Deolindo de Souza Gomes Couto. O acadêmico Eduardo Lopes Pontes, gastroenterologista, é professor da Faculdade de Medicina desde 1981. Ingressou na academia em 2000, sendo recebido pelo acadêmico Jorge Fonte de Rezende. O acadêmico Vanderlei de Souza, parasitologista, é professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho desde 1976.
Ingressou na academia em 2000, sendo recebido pelo acadêmico Antônio Paz de Carvalho. O acadêmico Aníbal Gil Lopes, fisiologista, foi professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, de 1993 a 2014. Ingressou na academia em 2000, sendo recebido pelo acadêmico Omar da Rosa Santos. O acadêmico Carlos Celso de Mesquita, ortopedista, foi professor da Faculdade de Medicina de 1978 a 1980 e ingressou na academia em 2000, sendo recebido pelo acadêmico Carlos Giesta. O acadêmico Carlos Alberto de Barros Franco, pneumologista, foi professor da Faculdade de Medicina de 1975 a 2006. Ingressou na academia em 2001, sendo recebido pelo acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis. O acadêmico Delta Madureira Filho, cirurgião, é professor da Faculdade de Medicina desde 1976. Ingressou na academia em 2001, sendo recebido pelo acadêmico Orlando Marques Vieira. O acadêmico Azor José de Lima, pediatra, foi professor da Faculdade de Medicina de 1965 a 85. Ingressou na academia em 2001, sendo recebido pelo acadêmico Pietro Novelino. O acadêmico Henrique Murat, cirurgião cardiovascular, é professor da Faculdade de Medicina desde 1970 e hoje é professor emérito da UFRJ. Ingressou na academia em 2003, sendo recebido pelo acadêmico Orlando Marques Vieira. O acadêmico Rui Haddad, cirurgião torácico, foi professor da Faculdade de Medicina de 1978 a 2011. Ingressou na academia em 2008, sendo recebido pelo acadêmico Henrique Murat. O acadêmico José Gomes Temporão, especialista em saúde pública, é conselheiro emérito do Conselho de Minerva da UFRJ. Ingressou na academia em 2010, sendo recebido pelo acadêmico Paulo Marchiori Bush. O acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos é dermatologista, é professor do curso de pós-graduação em dermatologia da Faculdade de Medicina da UFRJ desde 1998. Ingressou na academia em 2011, sendo recebido pelo acadêmico Omar da Rosa Santos. O acadêmico Gerson Lima da Silva, especialista em bioquímica, é professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demez desde 1988. Ingressou na academia em 2011, sendo recebido pelo acadêmico Vanderlei de Souza. O acadêmico Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho, oftalmologista, é conselheiro emérito do Conselho Minerva da UFRJ. Ingressou na academia em 2012, sendo recebido pelo acadêmico Celso Marques Portela. A acadêmica Patrícia Reichen Macedo Rocco, especialista em Fisiologia e Biofísica, é professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho desde 1992. Ingressou na academia em 2012, sendo recebida pela acadêmica Eliette Busquelat. O acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, infectologista, é professor da Faculdade de Medicina desde 1978. Ingressou na academia em 2012, sendo recebido pelo acadêmico Mário Barreto Correia Lima. A acadêmica Mônica Roberto Gadelha, endocrinologista, é professora da Faculdade de Medicina desde 1995. Ingressou na academia em 2014, sendo recebida pelo acadêmico Paulo Niemeyer Soares Filho. O acadêmico Walter Araújo Zin, especialista em fisiologia respiratória, foi professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho de 1977 a 2017. O processo de emergência está a caminho. Ingressou na Academia Nacional de Medicina em 2015, sendo recebido pelo acadêmico Ricardo José Lopes da Cruz. O acadêmico Carlos Eduardo Brandão Melo, hepatologista, é professor da Faculdade de Medicina desde 1997. Ingressou na Academia Nacional em 2015, sendo recebido pelo acadêmico Mário Barreto Correia Lima.
O acadêmico Marcelo Marques Morales, especialista em fisiologia renal, é professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho desde 1998. Ingressou na academia em 2016, sendo recebido pela acadêmica Patrícia Ricken Macedo Rocco. O acadêmico Idalberto Carneiro de Oliveira, ginecologista, foi professor da Faculdade de Medicina de 1975 a 1993. Ingressou na academia em 2017, sendo recebido pelo acadêmico José Carlos do Vale. O acadêmico Jorge Fonte de Rezende Filho, obstetra, atualmente diretor da Maternidade Escola, é professor da Faculdade de Medicina desde 1994. Ingressou na academia em 2017, sendo recebido pelo acadêmico Carlos Antônio Barbosa Montenegro. O acadêmico Maurício Magalhães Costa, mastologista, é professor do curso de graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ desde 1985. Ingressou em 2018, sendo recebido pela acadêmica Patrícia Ricken Macedo Rocco. Enfim, de forma sucinta, tentei demonstrar a grande interação da Faculdade de Medicina da UFRJ e a Academia Nacional de Medicina. Sem dúvida alguma, a Faculdade de Medicina é a grande presença universitária em nossa academia. A academia agradece à Faculdade de Medicina da UFRJ por sua longa e profícua colaboração. Que a deusa romana da sabedoria, Minerva, símbolo máximo da UFRJ, sempre nos ilumine. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Antônio Gildinardi, pelas suas palavras. Vamos agora ouvir o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerner. Já boa noite a todas, a todos. Saudar o ilustre presidente acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, primeiro vice-presidente que nos brindou com uma emocionante história do UFRJ e da Academia Nacional, professor Antônio Nardi, professor Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina, professora Denise Nascimento, nossa vice-reitora, decano de Ciências da Saúde, professor Naciuti. Uma saudação especial também à professora Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, instituição co-irmã de desafios científicos em nosso país. Saudar de forma muito reconhecida os acadêmicos que emocionam a Universidade Federal do Rio de Janeiro ao prestar essa simbólica homenagem aos membros da Igreja Congregação da Faculdade de Medicina aqui presentes, a todas as autoridades que estão aqui presentes, senhoras, senhores, enfim, sinto-se todos, todas cumprimentados. A Constituição da Faculdade de Medicina, conforme foi brilhantemente destacado, representa um momento de profunda iluminação da nação brasileira. É um momento em que, com o surgimento da Faculdade Nacional de Medicina, nós temos a afirmação de uma outra forma de pensar e sentir o mundo, de sentir os problemas do mundo, pensar os problemas do mundo. Um contexto em que ideias iluministas alcançam o país,
agora de uma forma muito mais profunda e capilarizada. Ideias positivistas, que é importante destacar que, naquele contexto, representavam uma imensa iluminação quanto ao uso da razão, um contexto em que, no Brasil, inexistiam profissionais médicos. Há registros que mencionam que, em 1808, nós poderíamos contar o número de médicos formados em São Paulo, poderia ser contado com os dedos da mão. E é este significado que nós estamos celebrando nesta noite. De um momento em que setores importantes das elites brasileiras passam a ter possibilidade de uma ilustração para pensar o país, a nação, os problemas da saúde, da sociedade, de uma forma esclarecida, de uma forma sistemática, porque justamente passam a constituir uma academia de medicina, passam a constituir um espaço de formação científica, estritamente vinculado à clínica. E no mesmo contexto, quando temos a fundação do que hoje é a Academia Nacional de Medicina, nós temos a própria constituição do campo acadêmico da medicina, que era algo que não existia no Brasil. E conforme destaca Pierre Bourdieu, constituir um campo acadêmico requer entidades e instituições que sistematicamente pensem aquele campo do conhecimento, aquelas problemáticas que orientam a pesquisa, o estudo e a prática clínica cotidiana. A análise, tanto que o professor Medronho nos traz, como também o professor Nardi, mostra esta profunda imbricação entre a constituição da Faculdade de Medicina e da academia, que seguramente são formas de organização de um campo acadêmico em que hoje o Brasil, sem qualquer arrogância intelectual, se destaca em todo o mundo, pela importância dos trabalhos desenvolvidos. É importante também destacar o significado da Faculdade de Medicina para a constituição da Universidade do Rio de Janeiro, depois Universidade do Brasil e, posteriormente, já em 65, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Faculdade de Medicina contribuiu para uma forma de ser acadêmico, uma forma de ser professor, incorporando o melhor da ciência mundial, os métodos experimentais. Pensemos nos trabalhos e na influência de Claude Bernard, Pasteur e tantos outros que passaram a abordar os problemas da saúde, da vida, com rigor de método, nos levando a uma imbricação entre a clínica e a pesquisa básica. E o professor Medronho nos mostra como a Faculdade de Medicina passa a se constituir como a alma mater de uma série de áreas acadêmicas que hoje vicejam e são referências que orgulham toda a nação. E é dessa extraordinária tradição que nós vamos ter os trabalhos de Carlos Chagas, nós vamos ter todo o campo de pesquisa de Carlos Chagas Filho, de Paulo de Góes,
Clementino Fraga, enfim, e de todos esses extraordinários professores e professoras que ilustram a história da nossa instituição. Então, a UFRJ também está sendo homenageada nessa noite, porque justamente a Faculdade de Medicina nos formou como professores, professoras, como estudantes, uma forma de ser estudante, de engajamento, de envolvimento e de desenvolvimento de uma relação que tem uma profunda paixão pela vida, pelo conhecimento e pelo direito de todos que têm o rosto humano a um bem viver. Por tudo isso, nós não podemos deixar de registrar que essa emocionante e importantíssima homenagem da Academia é também uma homenagem à ciência brasileira, a toda uma série de gerações que forjou a ciência no Brasil, constituindo o CNPq, constituindo a CAPES com Anísio Teixeira, organizando uma nova forma de estruturar e organizar a vida acadêmica em nosso país. Portanto, nesta noite, nós estamos celebrando a possibilidade do fazer científico em nosso país. E qualquer história da ciência, qualquer história justa das universidades no Brasil, irá registrar um lugar de imensa proeminência da Faculdade de Medicina. E uma universidade não se constitui, insisto nisso, não se constitui como uma instituição vivaz na pesquisa, sem termos entidades que organizam e dão vida aos campos acadêmicos. E nós temos segurança de afirmar que a Academia é organizadora desta pujante e importantíssima área e extremamente ramificada, conforme nós, inclusive, podemos acompanhar aqui pelos acadêmicos que pertenceram à nossa instituição em termos de áreas de conhecimento. Então, por todos esses motivos, estamos celebrando a Faculdade Nacional de Medicina, nossa Faculdade de Medicina, estamos celebrando a Universidade Federal do Rio de Janeiro e estamos celebrando, ao mesmo tempo, a pujança, a vitalidade e a importância estratégica para o país da Academia Nacional de Medicina, assim como estamos celebrando a possibilidade de desenvolvermos uma ciência que dá contribuições originais à ciência mundial. Parabéns, Faculdade de Medicina, parabéns, Academia Nacional, parabéns a toda a nossa comunidade, todos os professores, técnicos, administrativos, estudantes da nossa instituição. Parabéns também a cada conselheira, cada conselheiro acadêmico, enfim, todos os nossos representantes, enfim, da Academia. E também registrar e agradecer muitíssimo a presença de cada uma e cada um de vocês nessa noite extremamente importante e carregada de simbolismo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com muito otimismo que nós encaramos o futuro, com muita confiança que nós encaramos todo esse legado que, expressando os melhores valores iluministas, constituem a Faculdade de Medicina. Podemos sintetizar esta importância na síntese que fez Kant ao ser indagado sobre o que é o iluminismo, que é justamente a capacidade de fazer um uso autônomo e crítico da razão. E é este uso autônomo e crítico da razão que nós estamos celebrando numa área extremamente estratégica para qualquer projeto democrático de nação e de bem viver. Parabéns, Faculdade de Medicina, parabéns
Academia Nacional e todo o corpo social e todos os presentes aqui esta noite maravilhosa. Muito obrigado, excelentíssimo senhor, magnífico reitor, pelas palavras profundas e emocionantes. É difícil falar neste final, porque esta é uma reunião muito especial para esta casa. E começo as minhas breves palavras de encerramento com palavras muito simples, mas muito profundas. Muito obrigado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim como a universidade presente aqui com grande parte da sua diretoria, por ter nos dado a honra e o privilégio de celebrarmos juntos esses 210 anos. Quero dizer, entre os autores que muito povoaram a minha infância e adolescência, Victor Hugo foi um deles, por tudo que ele representou na cultura francesa, que ele diz que o espírito enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Vocês hoje nos enriqueceram o espírito e o coração com as palavras e com a presença de todos os senhores e as senhoras aqui. A importância da educação, ela é fundamental para o crescimento não somente de um ser humano, mas da sociedade como um todo. O pensador chinês Qiuanzhu, no século III depois de Cristo, dizia: quem planeja a curto prazo deve plantar cereais. Quem planeja a médio prazo deve plantar árvores. Mas só quem planeja a longo prazo pode se dedicar à educação das pessoas. Platão, no seu livro 4 da República, dizia: parece certo que o caminho em que a educação coloca o homem vai determinar sua vida futura. É o que a vossa universidade e a Escola de Faculdade de Medicina vem fazendo ao longo desses 210 anos. Ser professor é uma coisa extraordinária. Afonso Arinos foi um grande jurista, poeta, memorialista, cientista social, historiador político, etc., indagado como ele preferia ser chamado, se de embaixador, senador, acadêmico, respondeu sem hesitação: me chamem de professor. Esse é o maior título que podemos ter. 210 anos. Um grande psiquiatra de origem basca, que viveu em Genebra, depois em Paris, Julian de Ajuda-Guerra, dizia: um navei como um navequi, se envelhece como se viveu. A existência não é uma morte lenta, mas sim um sistema instável no qual se perde e se reconquista o equilíbrio a cada momento. A lei da vida é mudar. E temos visto a mudança dessa escola de medicina, dessa grande universidade, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que já teve o nome de Universidade do Brasil. Por mim, não trocaria o nome. 65. O homem é resultado do seu imaginário atuando sobre o real. E, repetindo Hipócrates, que onde houver amor pela humanidade, haverá amor pela arte de curar. O mundo harmoniza com a força da educação
e de todo o seu incomensurável elenco de virtualidades em nosso planeta infinito, aperfeiçoando a sociedade. A imaginação humana é infinita. O avanço da ciência e da tecnologia coloca em xeque a posição do homem diante deste mundo moderno. É o grande desafio que temos exatamente nesse século, e falamos recentemente aqui, a tecnologia e o humanismo. Como um vai lidar com o outro. Eu hoje já sou otimista. Eu acho que estamos melhorando a máquina para a máquina nos melhorar. Eu acho que a máquina não é um adversário. Bem utilizado, ela é um grande aliado da educação e do progresso da sociedade. Sempre houve esse componente técnico na natureza, da mesma forma que sempre coexistiram o instrumento e a linguagem. Se fosse necessário estabelecer uma ordem de precedência, diríamos que o humanismo, do que ele representa, de espírito perquiridor, de busca de ideal, de realização humana, precede a técnica, pois a ferramenta procede da palavra, do pensamento e da criação. O que se busca é uma nova síntese que supere o antagonismo e entre a ciência tecnológica. Nem o humanismo é um fim em si mesmo, contemplativo, estático, nem a civilização tecnológica deve subjugar o homem com suas ofertas e desmedidas e às vezes desnecessárias. Tudo dependerá da forma como se conduz a educação, pois ela deve preparar o indivíduo para adaptar-se à mudança e participar do desconhecido para aprender a aprender e aprender a desaprender, que é muito importante, de forma que se torne apto, com isto, desaprendendo, a adquirir conhecimentos novos no curso da vida. Não é o nosso papel somente ensinar, é ensinar a desaprender ao mesmo tempo. Aprender a pensar de forma livre e crítica. Aprender a amar o mundo e torná-lo mais humano, aprender a expandir sua personalidade através de um trabalhador criador e que busque o equilíbrio e uma justiça social, porque sem ela não existe a verdadeira saúde, não existe a verdadeira felicidade. Parabéns mais uma vez pelos 210 anos e, por favor, retorne a essa casa aqui. Essa casa está aberta, temos que fazer mais coisas juntos. Somos talvez das duas instituições mais antigas desse país. E, assim como aqui também a maior parte daqui, mais de 60 anos, deve ter. Alguns raros ali, eu vejo precoces, tem menos de 60, mas estão chegando ali, né? Assim como a bancada acadêmica, isso aqui é um clube à vida. Diz que nós somos imortais, mas não imorríveis, né? Infelizmente. Mas, por isso, eu acho, junto com a experiência que só a idade, a vivência dá, e essas duas instituições têm muito a contribuir para esse país, para o mundo mesmo, por que não dizer. Muito obrigado e parabéns. Bom, a festa não acabou, ou talvez esteja começando. Temos um coquetel no Salão Nobre aqui, onde eu convido a todos a participar e ali continuarmos a conversar. Muito obrigado e boa noite.